Uma das coisas mais deturpadas no mundo de hoje é o conceito de amizade. A tal ponto que nós presenciamos uma cena assim, que de cortar o coração, de dar pena. Um professor nosso, muito próximo, mas que nos conhecia há pouco tempo, isso se deu há uns 2, 3 anos atrás. Tinha se aproximado dos arautos para dar umas aulas, etc. E no dia do aniversário dele, os alunos prepararam um presente. Entraram, um senhor já casado, com filhos, etc. Entraram os presentes, quando ele pegou o presente na mão, começou a chorar. E, nossa, recebeu alguma graça especial aqui. E tinha recebido de fato uma graça. Mas além da graça, ele disse, eu não quero dar a idade dele aqui para não revelar a personalidade, mas se estou com tantos anos, já uma pessoa madura, bem madura na vida, e até hoje eu posso dizer que eu nunca tive um amigo de verdade. E agora eu encontrei pela primeira vez os meus verdadeiros amigos aqui nos Arautos. Nossa, mas dava uma pena. Uma pessoa que passou anos sem amigos. E a amizade é uma coisa difícil. Tem um filósofo grego que diz isso. Diga a verdade e perderás amigos. Na verdade, você não perdeu um amigo. Porque o amigo que se perde dizendo a verdade nunca foi amigo. Amigo é aquele que tem a liberdade de dizer um para o outro, olha, tal coisa que você fez não está bem. Só me permite fazer uma observação, sua conduta não foi boa assim. E o outro é verdade, muito obrigado. Eu vou levar isso em consideração. Peço que sempre que você vir algo errado, você me avise. Isso é amigo. Agora, Deus também é nosso amigo. E Deus às vezes nos trata para mostrar amizade de uma maneira surpreendente. Como aconteceu com Santa Teresa, é um fato conhecido. Nós apenas lembramos aqui porque vai servir para o que nós vamos tratar. Ela estava andando uma vez, Santa Teresa de Jesus, século XVI. Estava passando junto a uma ponte, tinha uma poça d'água com barro ao lado. De repente, quando ela está andando, ela sente alguém empurrá-la. E ela cai na poça de hábito religioso, carmelita, se suja toda. Quando ela vai olhar quem que empurrou, surpresa. Nada mais, nada menos do que nosso Senhor Jesus Cristo. Tinha aparecido e empurrado Santa Teresa. Ela, mas Senhor, tu? E nosso Senhor diz para ela, Teresa, é assim que eu trato os meus amigos. Nossa Senhora. Sabe o que ela respondeu? Ela era espanhola, ela não sempre fica com a honra da última palavra, os espanhóis. E ela disse, é por isso que tens tão poucos. Nosso Senhor tem poucos amigos mesmo. Porque muita gente está disposta a ser amigo de Deus, amigo de Nosso Senhor, amigo de Nossa Senhora, na hora dos privilégios. Na hora que Ele me dá tal coisa, na hora que eu estou no aperto, Senhor, eu preciso de tal coisa, dinheiro. Não que seja mal pedir isso, deve-se pedir. Mas o amigo não é só isso. O amigo às vezes tem que nos dar uns empurrões. E era um empurrão forte que Santa Teresa estava precisando nessa hora. Ponto de cair no barro, uma humilhação. E ela entendeu, esse é meu amigo mesmo. E continuou firme nessa amizade com o nosso Jesus Cristo. E esse amigo, que é Deus, se encarnou. O Verbo se fez carne, nosso Senhor Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro. Nasceu de Nossa Senhora virginalmente. Não houve nada de humano. Podem dizer uns hereges por aí, inventar histórias, é tudo mentira. Nossa Senhora foi virgem antes, durante e depois do parto. Isso é doutrina católica. Quem inventa isso está fundando outra igreja. Quem inventar o contrário. Tá bem, esse menino vem, é o divino amigo. E hoje, na festa que nós celebramos da apresentação do templo, é a primeira vez que o menino Jesus, novíssimo, aqui ele está com 8 dias, se não me engano, a circuncisão era 8 dias, não me lembro esse detalhe.
é no máximo 40 dias de idade. Ele vai ser levado no templo e ele vai lá visitar quem? Em primeiro lugar, o templo. É o segundo templo de Jerusalém. O primeiro, construído por Salomão, tinha sido derrubado por volta do século VI a.C., por Nabucodonosor. Depois é reconstruído na época de Esdras e Neemias, isso está na Escritura. Só que quando tinham uns anciãos que tinham visto o primeiro templo, que era cheio de ouro, cheio de materiais preciosos, quando viram o segundo, que decepção! Não é o mesmo de antes. Aí surge o profeta Ageu e diz: a glória desse templo será maior que o anterior. E ninguém acreditava. Tá bom, ele está dizendo isso para consolar, não? Para nos deixar animados. Nesse templo entrou o menino Jesus, Nossa Senhora e São José. Que ouro tem comparação com isso? Tá bem, Nosso Senhor vai visitar o templo dele, onde ele foi adorado tantas vezes em espírito. Agora ele tem um corpo. Mas ele vai visitar também os amigos dele. E aqui tem um ponto importante para nós considerarmos, e nós vamos ficar só nisso. Haveria muitas coisas para considerar da apresentação. Nós vamos considerar apenas esse ponto. Quem eram os amigos mais íntimos de Deus? É o que diz a primeira leitura aqui. São os filhos de Levi. Quem que são os filhos de Levi? Os sacerdotes. O sacerdote é chamado a uma amizade com Deus extraordinária. Imaginaram, para nós entendermos o sacerdote hoje, como ele é hoje. O sacerdote toma um pedaço de pão e diz: isto é o meu corpo. Acabou, não é mais pão, é corpo de Cristo. Já pensou que poder tem um padre? O padre diz, chega uma pessoa que cometeu todos os crimes possíveis e imagináveis. Eu te absolvo de teus pecados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Acabou, sai com a alma limpa, como uma criança. Por que tanto poder? Porque ele é amigo de Deus. Deus o chamou para sua amizade. Ele abençoa, é Deus que abençoa. Nunca vai acontecer de um padre abençoar e Deus não, esse eu não abençoo. Se o padre amaldiçoa também, pega mesmo. Em espanhol tem um ditado que é: maldição de padre, morte segura. Em espanhol rima: maldição de cura, muerte segura. É mesmo? Pega ou se pega. Mas no Antigo Testamento eles já eram amigos de Deus. Eram os únicos que podiam se aproximar do Santo dos Santos. Era um lugar reservado no templo, porque é só para os íntimos. E vai o menino Jesus hoje, nos braços de Nossa Senhora, visitar os amigos dele no templo, os sacerdotes. Que decepção! Que decepção! O que eram os sacerdotes naquela época, meu Deus do céu? Em primeiro lugar, os chefes dos sacerdotes, historicamente, todos comprados por dinheiro. Conseguiram o sumo sacerdócio à base de compra de dinheiro. Era uma gente sem escrúpulos, sem moral, que escandalizava o povo. E Nosso Senhor, quando crescer, vai dizer claramente: vós não sois filhos de Abraão, sois filhos do diabo, porque fazeis as obras do diabo. São esses sacerdotes que Nosso Senhor foi visitar. Eram os que eram chamados a ser amigos dele. Que decepção! Mas tem um lá. Tem um que é santo mesmo. É São Simeão. Já estava velho, anos e anos esperando. Ele tinha recebido, está no Evangelho hoje, a promessa de que ele veria o Messias. Espera anos, anos, anos. Irmão, São João imaginava que nesse dia da apresentação, ele tinha acordado especialmente cansado, com uma dor nas costas, a idade já avançada pesando sobre ele, uma noite péssima naquele dia. Quando ele acorda, o Espírito Santo vai para o templo. Ele vai, encontra o menino Jesus, toma nos braços: agora vosso servo pode morrer em paz. Esse era amigo fiel de Deus, tinha se mantido no meio daquela raça toda.
E hoje, a gente se pergunta, nós que estamos aqui, fiéis católicos, graças a Deus, como estão os amigos de Deus hoje? Como estão os sacerdotes no mundo de hoje? Nosso Senhor encontra muitos amigos sacerdotes de verdade? Esperemos que sim. Mas uma coisa que me assustou essa semana. Alguém me mostrou uma coisa inacreditável. Se não fosse vídeo, não dava para acreditar. Chega na hora da comunhão numa missa, o ministro sagrado para a missa antes de dar comunhão e vai fazer uma declaração. E ele diz: tem gente que espalha por aí que há condições para poder comungar, que não pode estar em estado de pecado, que não pode ter cometido um pecado grave contra a pureza, sem ter se confessado, claro, mas ele nem se põe o problema da confissão, hein? É outra, que não pode ter cometido, não pode estar em tal situação, tal outra irregular. Isso é tudo história. Jesus Cristo está aqui para todo mundo, pode vir todo mundo comungar. Quem que inventou isso que para comungar tem que ser perfeito? Jesus veio para todo mundo, ele veio para os pecadores, e cita a Escritura ainda, hein? Erudito. Ele veio para salvar os pecadores não justos. E a gente para olhar, meu Deus do céu. A gente se lembra daquela afirmação de São Curadars, o Curadar, São João Maria Vianney. Ele dizia: quando um padre é santo, o povo é fervoroso. Quando um padre é fervoroso, o povo é bom. Quando o padre é bom, o povo é medíocre. Quando o padre é medíocre, o povo é ruim. Quando o padre é ruim, o povo é péssimo. E quando o padre é péssimo? Alguém dirá: o povo, errado. O padre consegue ser mais ruim que o povo. O padre, quando é ruim, ele é pior que o povo. Porque o povo não teria coragem de dizer um absurdo que um ministro disse como esse. Será que ele se esquece que São Paulo disse que quem comunga indignamente está comungando a própria condenação? Será que ele se esquece que a igreja sempre ensinou que a comunhão não é para os perfeitos, é o alimento dos que estamos caminhando, esca viatorum, se diz em latim, mas que existem condições para comungar? A igreja sempre ensinou isso. Desde o primeiro século há escritos assim. Se fosse uma aula de teologia, nós citaríamos aqui Pastor de Hermas, Adidaquê, São Justino, Santo Agostinho, Santo Ambrósio, São Gregório, e vamos até o fim, até chegar a São Tomás de Aquino, o doutor da Eucaristia. E chega alguém no século XXI querendo mudar a doutrina católica? Que tristeza. Padre péssimo, às vezes o povo é melhor que o padre. E as pessoas vêm escandalizadas, como aconteceu. Era uma pessoa escandalizada. E disse: padre, olha o que esse sacerdote está afirmando na hora da comunhão. Não é possível isso. E vai analisar a vida do padre. Meu Deus do céu. O sacerdote está na carta aos Hebreus, que foi lido um trecho aqui. Deus fez um sacerdote homem porque o padre sabe que ele é fraco. Todos nós sabemos que somos muito fracos. E se nós não nos apoiamos na graça, meu Deus do céu, nós somos capazes de tudo. São Felipe Neri, quando ele acordava de manhã, a primeira coisa que ele fazia era a seguinte: ele se ajoelhava e dizia: Senhor, não confieis em mim, porque se não for a vossa graça, não há pecado que eu não seja capaz de cometer até o fim do dia de hoje. O padre sabe que é fraco. Por que Deus quis um padre para perdoar os pecados e não um anjo? Porque o padre vai ser misericordioso. Eu tenho que perdoar. Se eu não perdoar, meu Deus do céu, como é que eu vou obter o perdão? O problema é quando o padre pede a vergonha. E ele já não reconhece mais a própria fraqueza, mas ele quer justificar
o estado em que ele está e que está errado. A consciência aponta, está errado, você precisa mudar de vida, você precisa ser amigo de Deus, você precisa dar exemplo para o povo. E quando ele não age assim, ele vai querer justificar. Não, a doutrina é diferente, isso é invenção. De jeito nenhum. E no Evangelho, Simeão profetiza que Nosso Senhor virá como um sinal de contradição, para dividir. Alguém poderia perguntar, para que um sermão sobre os padres, sendo que nós somos todos leigos aqui, e nunca vamos ser padres, a grande maioria? Por quê? Minhas ovelhas escutam a minha voz. As ovelhas de nosso Senhor Jesus Cristo sabem distinguir onde estão os verdadeiros pastores, onde está a voz de Cristo através dos seus ministros. Uma ovelha verdadeira ouve uma coisa dessas na comunhão. Podem vir todo mundo, não tem problema nenhum, esteja no estado que estiver. A pessoa sente no coração, não, isso não é a voz de Cristo. A voz de Cristo me convida para me aproximar dele sem dúvida, mas ele quer antes que eu me arrependa, que eu mude de vida, que eu faça propósitos, que eu reze e depois eu me aproximo de Nosso Senhor com a alma limpa, para receber o Rei dos Reis no meu coração. Ah, essa é a voz de Cristo. Essa é a voz de Cristo. E os que estamos aqui, nessa igreja, já falou muitas vezes um pastor, Monsenhor João, e uma vez ele disse aqui, nessa igreja, ele estava olhando o público, etc., e ele começou a dizer verdades, como nós estamos dizendo aqui agora, e muito mais firmes, hein? Dizendo verdades, verdades, verdades. E ele percebeu que tinha duas pessoas que não estavam gostando. Começaram a se cutucar, começaram a dizer que é absurdo o que esse homem está dizendo. E ele disse o seguinte, eu antes de ser padre, eu já estive sentado nos bancos da igreja também. E quando eu estava sentado, eu queria ouvir um homem que me guiasse para o céu, não um homem que mentisse para mim para eu viver tranquilo nessa terra. E muitas vezes isso me faltou. E ele dizia, nós estamos aqui hoje nos vendo nessa igreja, mas nós vamos nos encontrar no juízo de Deus. E eu não quero que ninguém me aponte o dedo dizendo, Padre, o senhor sabia e não me avisou, eu fui condenado por sua culpa. O padre sabe, e o padre tem que avisar, esse é o amigo. Esse é o verdadeiro amigo. Às vezes dói. A primeira leitura fala que ele vem para purificar como o fogo da forja. Queima mesmo, dói, é duro de ouvir. Os discípulos disseram de nosso Senhor Jesus Cristo, são duras essas palavras. É o amigo. É a hora da amizade. Eu fico com esse homem porque ele está me dizendo a verdade. Eu não quero ouvir gente que acaricie meus ouvidos. Eu quero gente que me guie rumo ao caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos um papel, e com isso nós encerramos, que está no fim do Evangelho, que aparece uma figura admirável de Ana, a profetisa Ana, com 84 anos, que passava já 50 anos rezando dia e noite no templo. É por causa de uma pessoa assim que um Simeão tinha perseverado. Havia uma Ana rezando dia e noite. E nós saímos daqui com uma missão. Nós precisamos rezar pelos sacerdotes. Nós precisamos rezar pelos ministros da igreja. Para a igreja tenha verdadeiros pastores. Nosso Senhor deu essa missão para todos. Pedi ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Essa missão nos é dada hoje. Nós saímos com uma responsabilidade diante de Deus. Não é tanto um sermão de exame de consciência, é um sermão de uma responsabilidade. Eu tenho que pedir padres verdadeiros para a igreja. E pedir pelas ovelhas. Pedir que as ovelhas reconheçam a verdadeira voz de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ela dizer a verdade. E reconheça também quando os falsos pastores começarem a dizer coisas que
não é de acordo com o que nosso Senhor Jesus Cristo sempre ensinou na igreja. Vamos nos pedir essa graça à Nossa Senhora do Bom Sucesso, que nós nos compenetremos dessa missão que nós temos, enquanto ovelhas, de seguir os verdadeiros pastores, enquanto católicos, de rezar para que venham pastores verdadeiros, como o que nós conhecemos, Monsenhor João. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.